Salve, galera! Já estamos no ar aqui com a Rádio Mulambo. Hoje eu tô aqui, né, com o Tabacou, né, que ele é membro dos ativistas digitais do PSOL, né? Eu tô aqui com o Hugo Brito, que tá extremamente revoltado com o PT hoje, né? Quase sempre, mas hoje particularmente, né? Ele era da Primavera Socialista, acabou de sair porque rolou umas patifarias aí, né, dentro do Congresso, que ele ficou bolado, e agora ele tá independente, tá nas pistas aí para negócio, correntes. Se vocês quiserem chamar o Hugo, vocês procuram os ativistas digitais, não, beleza? Pô, mas eu tô tá na minha aqui, agora. Tô de boa. Tá? Aí eu tô aqui também com o Weber Dantas, né? Que ele é pré-filiado do Rede, né? O cara que não é do Rede, que é mais do Rede que eu conheço, né? E com o nosso convidado especial, né? Que na verdade eu não tenho certeza, porque o Ed não confirmou ainda se ele é especial, certo? Né? Que é o Lucas do PSB. Ele veio aqui conversar com a gente sobre o PSB, porque dentro da esquerda existe um cisma, né, em relação ao PSB, né? Muita gente considera o PSB um partido ou de direita ou fisiológico, né? E, na verdade, talvez até o PSB tenha passado por um mau momento aí nos últimos 10 anos, mas parece que as coisas estão melhorando. Tem muita gente boa chegando dentro do PSB, tentando recuperar o que o PSB deveria ser sempre, desde a sua origem. O Lucas, ele é uma dessas pessoas, né, que está construindo, né, uma estrutura de esquerda, uma estrutura socialista, né? Uma estrutura que o tio Miguel teria muito orgulho de estar vendo agora, né? E aí, Lucas, tá suave, cara? Bem, boa noite a todos, boa noite, Eber, boa noite, Hugo, boa noite, Dan, obrigado pelo convite, boa noite, Tabacol. Dizer que é uma honra estar aqui falando com vocês, eu que já assisti outros episódios aqui da Rádio Mulambo, achei muito legal essa experiência que vocês têm aqui, esse bate-papo que vocês têm aqui, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Gente, primeiro eu vou pedir para que vocês que não precisa me tratar como um bicho de 7 cabeças, não. Na nossa história, o PSB, inicialmente, nós somos um partido, um dos partidos mais tradicionais do nosso país, de 74 anos de história, que tenho como lema, para dizer isso para vocês, para já dar uma apimentada no debate, mas que o lema socialismo e liberdade inicialmente foi nosso. Nós iniciamos com esse lema, e de executar uma proposta de socialismo democrático em oposição aos partidos do final da década de 40, pós Estado Novo, né? Sair também um pouco da polarização que tinha principalmente entre a UDN, que era o partido fisiológico da época. Nós saímos, inclusive, de um braço da UDN, que era a esquerda democrática, e fazer uma oposição, e também se diferenciar do então PCB do Prestes, né? Que também na época tinha muita relação principalmente com o stalinismo, com o regime soviético, e que nós éramos oposição a esse regime. Então nós surgimos lá em 47 como eu não gosto de falar meio termo, porque meio termo parece que é uma coisa neutra, uma coisa que não representa nada, como mais ou menos seria o nosso centrão hoje em dia, mas eu acho que a gente nasceu muito para ser muito mais do que isso, para ser um partido que tivesse protagonismo na esquerda no Brasil. E a gente tem as nossas bases fundadas com pessoas assim que são fundamentais na história do Brasil, como por exemplo é o Antônio Cândido, um dos maiores, não vou dizer intérpretes, mas é um cara que compreendeu o Brasil, né, como poucos. E a gente nasce com essa base partidária, com socialistas dentro, claro, de um partido fisiológico que era o UDN, e a gente era muito grande para ficar dentro daquele partido. E em 47 a gente funda o PSB como alternativa a um partido socialista democrático, né? Com o lema socialismo e liberdade.
Depois eu posso falar um pouco mais sobre a história do partido, se vocês quiserem, eu não vou me alongar muito, e falar sobre a questão do partido atualmente, né? E aí a gente pode debater um pouco mais sobre a história, de um modo geral, depois, para a gente falar um pouco sobre o agora, né? A gente passou por um problema, principalmente após a morte do nosso, então, líder, na época, Eduardo Campos, e um processo de mudanças muito grande de quadros, nos quais muitos diretórios foram parar em mãos que não deveriam ter parado, não só diretórios municipais, como diretórios estaduais, pararam na mão de gente que jamais deveria estar no PSB, que deveria ter ido para o PL, que deveria estar no PL, no MDB, no PSL, mas jamais deveria estar no nosso partido. E que a gente teve uma época muito conturbada, principalmente na época do impeachment. Assim como o PSOL, nós éramos oposição ao PT. Nós se colocávamos como oposição de esquerda ao PT, entretanto, de esquerda entre aspas, né? Porque nós tínhamos muitos deputados que estavam fechadíssimos com o fisiologismo do MDB, com a turma do Michel Temer, do Eduardo Cunha, do Renan Calheiros. Essa turma aí que tá toda abraçada com o Lula de novo. E a gente passou por um processo muito complicado em que muitos diretórios foram parar na mão de gente que jamais deveria estar no partido. Então, voltando ao Congresso Nacional, assim como o PSOL, nós éramos uma oposição ao governo do PT, nós entramos como oposição, se eu não me engano, em 2012, 2013, lançamos uma candidatura em 2014, e depois do tudo que aconteceu em 2014, das eleições, que a Marina foi completamente rechaçada pelo gabinete do ódio do PT na época, e o Eduardo também passou por esse processo, o PSOL passou por esse processo também, principalmente nas eleições de 2006, com a Heloísa Helena. Então, ali não teve jeito, a gente passou por um processo muito, muito dificultoso, que, inclusive, na época, infelizmente, nos levou a apoiar. Eu jamais faria isso, eu garanto que a maioria dos filiados do partido jamais fariam isso, a apoiar o, então, candidato à presidência, Aécio Neves, que é um capítulo, assim, vergonhoso da nossa história, mas que, devido à conjuntura da época, infelizmente, acabou ocorrendo, que é uma página que a gente gosta de apagar, que a gente gostaria de apagar da nossa história. E a partir disso, até o impeachment, nós fizemos oposição, mas, entretanto, foi uma oposição diferente da do PSOL, que se colocava como uma alternativa de esquerda. Nós nos aliamos ao fisiologismo dos partidos de centro. E fomos, infelizmente, também responsáveis pelo golpe de 2016. Não sei se vocês sabem, o PSB deu 29 votos a favor do impeachment e 3 contrários. Foi quase uma unanimidade no partido votar a favor. Eu acho que, diferente do PSOL, que foi contra o golpe. Não estou falando que o PSOL é o mocinho, que nós éramos os inimigos. Não, pelo contrário. Posso fazer uma... Pode. Tá, se vocês quiserem falar, pode me interromper. Eu falo pra cacete, viu, gente? Podem me interromper se vocês quiserem. Todo mundo fala pra cacete. Hugo, Milton, Eber, pode me interromper, gente, por favor. Tá, então é o seguinte, né? O que aconteceu em 2016, né? A gente tá tendo esse problema agora. O Hugo vai trazer essa pauta aí pra gente debater, né? Mas o que aconteceu, tipo, entre 2014, né, e 2016 foi um negócio que foi muito tenso e que, na verdade, as pessoas elas não sabiam muito bem como lidar, né? Porque houve uma lavagem cerebral midiática muito intensa, que foi acompanhado também por um movimento de redes sociais. Eu não tô falando que o PSB agiu certo, com certeza não agiu, entendeu? Mas o que acontece é que assim, por exemplo, a nossa Luciana Genro, que é uma pessoa que é uma das fundadoras do PSOL, né? Tipo, por isso eu falo nossa, né? Eu não sou do mês, né? Que é a tendência dela, mas é a Lu, né, mano? É nossa, fundou o partido, tem nosso carinho e respeito, né? Mas ela foi favorável à Lava Jato, entendeu? E isso, na discussão que a gente está tendo hoje, nesse momento, agora com o PT, está sendo levado muito em consideração, por exemplo. Então, é assim, né? Esses anos, né? 2013 a 2018 foram anos muito, muito caóticos, ainda são, né? Mas agora, pelo menos, a gente entende um pouco melhor o que estava acontecendo. Então, talvez muita gente no PSB, né? Bom, eu tô, assim, só fismando, não sei, né? Muita gente no PSB talvez tenha sido levado a isso, né? Porque
hoje, quando a gente vê as votações do PSB, apesar do que você está falando, né, Luca, que sim, existe uma parte bem fisiológica no PSB ainda, né? Mas quando eu vou falar sobre. Eu vou falar depois especificamente sobre o momento atual. Nós temos quadros que nos representam no partido, muitos. A maioria ainda nos representa no partido. Sim. Mas quando a gente pega as votações do PSB na Câmara, né, quase todas elas são pautadas para a esquerda mesmo, né? Sem dúvida. Né, então é assim, né? Bom, e é isso. Eu só queria fazer essa observação pra gente, porque assim, agora, né, a gente tá em 2021, é fácil apontar o dedo na cara. Porque você eu também acho. Vítima, não, né? Sem dúvida. Sem levar em consideração aquele momento, que era um momento tão complicado e delicado em vários aspectos, né? Exatamente. Isso, eu só queria observar isso, tá? Não, sem dúvidas. O que você colocou é muito importante, Dan, porque naquela época, assim como você disse, era criminoso você não apoiar o impeachment, praticamente. Você tinha que colocar sua mão no fogo e se queimar inteiro. Quem não apoiou o impeachment assim parecia um bicho estranho, né? Mas, de qualquer forma, mesmo assim, o partido talvez... Eu tenho certeza que muitos se arrependem. Muitos dos nossos deputados se arrependem de ter votado. Eu não vou citar nomes, mas muitos, eu conheço alguns, já falaram. Se arrependeram e falaram que foi igual exatamente o que você falou, Dan. Foi uma questão de momento, assim, de um momento conturbado. Um erro, de qualquer forma, não justifica, né? A gente tem buscado fazer um reparo da nossa história, desse momento turbulento da nossa história. Porque o PSD, foi o que eu disse anteriormente, apesar de tudo, é um partido que, em grande maioria dos seus quadros, tem a sua ideologia muito pautada na centro-esquerda. E igual você se referiu, a gente vê pelas votações, nós temos votações expressivas contra as votações que pautaram, principalmente no governo Michel Temer, contra o povo, como a votação da reforma da Previdência, como a votação da reforma da Previdência mais recentemente, né? Foi agora, já no governo Bolsonaro, e a reforma trabalhista ainda no governo Temer, e que as nossas votações são praticamente unânimes. A gente tem, claro, dois ou três. E os que não votaram junto com o partido foram punidos, receberam medidas disciplinares internas. As pessoas foram expulsas do partido. Nós tivemos deputados foram expulsos. Mas, infelizmente, nós temos ainda uma minoria que queima o partido inteiro. Nós tínhamos recentemente um vereador bolsonarista em Maceió. Nós temos a prefeitura de Maceió. Meu total respeito ao João Henrique Caldas, que é o prefeito de lá, é um cara jovem, de uma família política importante de lá, mas que permitiu, para ganhar a eleição, acabou se aliando a esse tipo de gente, mas que agora estão saindo do partido. Aos poucos os ratos estão pulando do barco. E é isso que a gente quer para o nosso partido. Nós estamos fazendo uma mudança completa, uma reestruturação gigantesca do partido. Estamos montando uma autorreforma. Eu tenho visto, né? Na verdade, assim, desde... Eu não conhecia muito o PSB, Luca, até 2020, né? Eu tenho um outro canal que chama Coisa Caótica, Sim. Né? E aí, em 2020, eu quis fazer uns vídeos sobre prefeitos que eu apoiaria na capital, né? E eu apoiei, né? Assim, eu pude, como eu pude, né? A Marília, porque, né, o João Campos, né, francamente, né? Ele é do seu partido, mas ele é um desses que podia ir embora, né? Eu tenho umas perguntas. E aí eu acompanhei o Hugo é de Recife, tá? Ixi, aí, Maria, isso. Logo de lá, logo de Pernambuco. Ai, não, mas. Do pessoal, viu? É de Recife, viu? Peraí, deixa eu só concluir. Mas tudo bem, o Hugo, aproveita que eu tô aqui, pode descer a lenha, Hugo, não tem problema. Eu sabia que o Hugo era do Nordeste, eu assisti alguns dos episódios, mas eu não sabia que ele era especificamente do Recife. Ele é do Recife. Agora eu sei. Agora a porra ficou séria, Luquinha. Agora o negócio ficou difícil pra mim. Mas tá bom, vamos lá. Mas então eu acompanhei muito a campanha, eu acompanhei muito de perto a campanha da Marília, né? E aí eu
foi aí que eu fiquei sabendo mais sobre o PSB, né? Porque eu tinha essa visão, o PSB é um partido que é praticamente de direita, fala que é de esquerda. E aí eu fui acompanhar a história porque ela é neta do Miguel, né, e tal. E o Miguel, ele foi muito importante dentro do partido de vocês e tal. E aí foi quando eu fui acompanhando mais de perto, né? Que o PSB é esquerda, mas tem um monte de contradições, né? E foi isso, né? Então, e aí o que acontece é que a gente está vendo uma movimentação, e eu acho muito interessante essa movimentação acontecendo, embora pelo PSB não ter. O PSB ele é grande, mas ele é discreto, né? O PSB ele é um cara que fica. Nós somos um partido muito grande. E pelo tamanho espanta a descrição, entendeu, né? Espanta. Sim, o quão pouco isso se fala do PSB, né? E aí o que acontece? Mas o que a gente está vendo, e por causa dessa descrição do partido, eu acho que pouca gente na esquerda tem notado, e esse é um dos motivos principais pelo qual eu quis convidar você para vir conversar com a gente. O que acontece é que o PSB, ele tá passando por reformulações, né? E essas reformulações, elas estão sendo negociadas com muita precisão, com muita cautela, prudência. E o PSB, me perdoa se eu estiver enganado, né? Eu não tô aí dentro para saber, né? Mas o PSB, ele tá querendo se posicionar como uma força de esquerda, centro-esquerda, claro, né? Mas uma força de centro-esquerda real. E para fazer isso, eles estão trazendo nomes grandes da esquerda, né? A gente tem o Freixo. Obrigado, tá? Por vocês tirarem nosso deputado. O PC do B tem bastante raiva da gente também, e nós iremos tirar outros ainda do PC do B. Então, vem novidades por aí. Isso que eu ia falar, né? Então, aí vocês pegaram o Dino, né? Que o Dino assim, eu sou do pessoal, né? Mas a verdade é que se eu fosse escolher um top 3 de políticos que eu mais gosto, seria tipo Marina, Dino e eu não sei o terceiro, né? Mas o Flávio Dino, ele é um cara foda pra caralho, e tá indo com vocês. O Molon é um cara foda pra caralho, do Rede, entendeu? Né? Agora não é mais do Rede, né? Entendeu? Então, eu tô sabendo que vocês estão negociando com o Orlando Silva e com a Manuela Dávila também, entendeu? Sim. Né? Então sabe, tá chegando uma galera de peso, galera de esquerda, que você não tem como você falar, não, esse cara é mais ou menos isso e tal. Não tem, cara. Nenhum dos 5 que eu citei, né? Tipo, Freixo, Dino, o Molon, a Manu, o Orlando, todos eles são caras muito fodas dentro da esquerda. São forças políticas muito, muito intensas, representam muitas pessoas, entendeu? Representam muitas ideias que são importantes, entendeu? Sabe? Então, o que eu tô sentindo do PSB, que tá todo mundo, todo o resto da esquerda, assim, no geral, inclusive a gente do pessoal, tá? Se não sou eu trazer esse debate aqui, ninguém ia falar dessa porra aí, não, tá? Só pra você saber. Mas, tipo, o que acontece é isso, né? Tá rolando uma movimentação de concentração de forças que talvez é o seguinte, né? Eu tenho uma preocupação que às vezes eu falo com o pessoal aqui, que é assim, o que vai acontecer com o PT depois que o Lula morrer? Você entendeu? O que acontece com o PT? Entendeu? E o PDT, né? O PDT, quais são as outras lideranças do PDT que não seja o Ciro? Que outro nome grande, assim, do PDT a gente tem, né? Tipo, nome robusto mesmo, né? Politicamente. O nome do Lula e o nome do Ciro são nomes muito grandes, e por isso os partidos deles, né, refletem esse prestígio que vem do nome deles. Mas vocês, tipo, em menos de um ano, a gente tá falando de 5 grandes nomes, 5 grandes lideranças, né? Sabe? Eu acho que o PSB, daqui a alguns poucos anos, ele vai se posicionar como uma força real da esquerda, da centro-esquerda, né? Sabe? E talvez tenha mais representatividade ideológica pela quantidade de pessoas que tá trazendo do que o próprio PT e o próprio PDT, sabe? Eu sinto isso, eu posso estar enganado, eu posso estar superestimando a movimentação de vocês também, né? Mas é isso, né? E eu acho que é importante a gente estar atento, né? Ou vocês não queriam que a gente soubesse? Porque vocês estão de segredo toda hora, tá ligado? Qual que é, Luca? Olha, Dan, é mais ou menos o que você disse mesmo. A gente quer, ao que tudo indica, não, a gente conversa isso constantemente, todo dia. Nós queremos ser uma força importante dentro da esquerda, da centro-esquerda. A nossa ideia é ser o principal partido.
Só que mais do que um nome forte, que são que esses dois partidos têm, que são talvez os grandes partidos da esquerda, nós precisamos de um projeto, e nós estamos montando. O PSB atualmente tem um plano econômico, tem um plano social. A gente, para você ter ideia, a gente tem um programa de reforma agrária hoje em dia dentro do partido. A gente tem uma proposta de revogar algumas coisas aí que estão no campo econômico, que são essas aberrações, esse teto de gastos. Gente, eu sou estudante de economia, então atualmente eu tenho andado meio revoltado, tá? Então, porque tá complicado. Principalmente ontem, assim, você vê as manifestações do mercado, você vê as manifestações do Guedes, aí a gente fica cada dia mais revoltado com esse governo. Mas, enfim, a gente pode conversar sobre essa questão mais tarde. Mas nós temos um programa de governo hoje em dia que poucos partidos têm. Nós temos um programa de país que é forte. Primeiro, Luca, deixa eu fazer um comentário sobre o teto de gastos, né? Pode falar, pode falar. Eu vi uma analogia que é assim, o Brasil tem um problema de descontrole fiscal. Ok. É como se fosse um médico vendo um paciente com câncer e falando assim, olha, o câncer morre se você não dá alimento para ele. Então é só você fazer jejum pro resto da vida. É exatamente isso, Heber. É uma coisa assim que não existe nada parecido com essa política no mundo. Nada parecido. A gente está proibindo de ampliar o gasto público, enquanto está todo mundo, no mundo, ampliando o gasto público, fazendo políticas contracíclicas, botando dinheiro na economia, como os planos dos Estados Unidos, os planos da França, para não falar a China, que chega a ser até deprimente olhar o Brasil comparando com a China. Vai completamente tudo que é experimentado hoje em dia no mundo e que está sendo colocado em prática. E enquanto a gente está passando por esse caos, em que a gente tinha que ter investimento pesado, tá todo mundo, o mercado brasileiro, essa turma aí, essa instituição parece ser maior que o povo, parece ser maior que tudo, que é o mercado, impondo essa política de teto de gastos. Como que pode? Isso gente, desculpa, eu fico revoltado com um negócio desses. Isso é um absurdo que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Não né? existe em nenhum outro local do mundo. Posso fazer um comentário? Inclusive, claro, Hugo. Eu acho que corta até as asas da gente, né, bicho? De forma que a gente não consegue crescer como um país, né? Nem na América do Sul também, né? Se tornar uma grande potência, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que já começa daí, já cortando as asas da gente e o processo de colonização, né? Vamos dizer assim. Sem dúvidas. Investimento público pesadíssimo. Não foi, apesar dos laboratórios serem privados, foi basicamente para criar as vacinas, investimento público. Porque a gente vê às vezes comentário desses liberaloides, que não sei o quê, falando do SUS, que a gente fala que se não fosse o SUS a gente não teria a vacinação na proporção que nós temos hoje. Eles falam, mas a vacina foi feita em laboratório privado. Vai ver o quanto de dinheiro público foi investido nisso, o quanto o mundo está investindo em tecnologia. Enquanto isso, a gente está fechando. O Brasil, Heber, para você ter noção, o Brasil é um dos poucos países no mundo que produz atualmente semicondutores. E o Brasil está fechando a única empresa de tecnologia de semicondutores que a gente tem na América Latina. Eles estão fechando isso. A Ceitec, lá em Porto Alegre, não sei se vocês conhecem, é uma empresa a gente faz tecnologia de ponta aqui no Brasil. Esse desmonte que estão fazendo na nossa produção de aviões, na Embraer, na pesquisa na área do agronegócio, da Embrapa. Então, assim, esse governo não, porque não é só o governo, é um conjunto de forças que parece que fazem de tudo para empurrar o Brasil para o buraco. Essa elite atrasada, completamente a comprometida com o caos, a
o nosso legislativo, que é comprometido com isso, e esse governo que eu não vou nem falar, porque não precisa de palavras para descrever isso. Mas então a gente tem essa política que fez a gente chegar onde a gente chegou. E enfim, voltando, se alguém quiser comentar alguma coisa também, como eu disse anteriormente, eu falo pra caralho. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu posso. Eu acho que a gente tá sendo muito bonzinho com o Lucas. Vai, Hugo, pega ele, Hugo. Não, cara, assim, velho, pelo que ele tá dizendo aí, bicho, ele parece ser um camarada de trincheira, velho. E parece que não é nem do PSB, desculpa aí, Lucas. É porque eu tenho uma experiência péssima aqui em Pernambuco, tá ligado? Com o PSB. Velho. Não, eu te entendo. Aí o PSB e o PCdoB são uma unidade, e o PDT também, são uma unidade coronelista. Sim, eu não. Exatamente. A gente é inegável a importância da família Arraes. É inegável a importância da família Campos Arraes, principalmente aí em Pernambuco. Mas atualmente se tornou uma oligarquia, um feudo construído pelo partido, pelo PSB, com o apoio de todo mundo, com exceção aqueles políticos assim de extrema direita, aquela turma liberal, neoliberal. O Fernando Bezerra, ele veio do PSB daqui, né, velho? Fernando Bezerra. Sim. Né, não só o Fernando Bezerra, nós temos outras figuras que vieram, que passaram pelo PSB. Deixa eu pensar aqui, a atual ministra da Agricultura passou pelo PSB, outro ministro, deixa eu pensar, alguns outros ministros do Bolsonaro que passaram pelo governo Bolsonaro passaram pelo PSB. Tem uma praga aqui, né, velho? Uma praga aqui. Hugo, nós temos assim, nós somos um partido que a gente tem uma distância entre a nossa militância e os nossos representantes. Para você, eu vou citar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, que aqui em São Paulo, que é muito representativo. Aqui em São Paulo, eu sou de São Bernardo do Campo. Aqui em São Bernardo, aqui no estado de São Paulo, nós somos oposição ferrenha ao governo Dória. O nosso representante aqui no estado de São Paulo, que é o Márcio França, que é o Kim que a gente quer que saia candidato ao governo do estado, que infelizmente já está entrando debaixo da asa do Alckmin. E tem um motivo, posso falar sobre isso depois, mesmo a maioria do partido sendo contra. Então, nós fazemos oposição ao governo João Dória, o Márcio França bate de frente com o governador Dória todo dia, e nós temos, acreditem se quiser, o líder da Alesp, o líder do governo na Alesp é do nosso partido. Então, assim, qual que é a lógica disso? Qual é a lógica? Nós somos oposição, nós fazemos oposição ao governo daqui de São Paulo. O principal nome para ser candidato aqui em São Paulo, que é o Márcio França, tá todo dia batendo no João Dória, e a gente tem o líder do governo Dória na Assembleia Legislativa. Então, assim, é esse tipo de contradição que a gente está combatendo agora no partido. É esse tipo de coisa que a gente está batendo de frente. E quanto ao Márcio França, as pessoas, principalmente da esquerda, têm uma visão ruim dele e é justificável. Mas o Márcio França não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas veem por trás nas câmeras, né? O Márcio França é muito grato ao Alckmin pela questão de o Alckmin foi quem apresentou ele para a política. O Márcio França era um cara regionalizado da região da Baixada Santista. E quem chamou ele para ser vice-governador foi o Alckmin. O Alckmin chamou ele. Então, assim, e fez dele governador. Então, assim, é uma questão de gratidão e de pragmatismo. Mas que eu discordo, a maioria do partido discorda. Nós não queremos estar do lado do Geraldo Alckmin no ano que vem. Sabe, eu não acho que o França seja esse monstro, né, que se fala, entendeu? Né? 2018... eu votei no França, né? Mas o que eu acho no França é que eu acho que ele é muito limitado. Eu acho que ele é uma pessoa que tem uma mentalidade meio pequena, sabe? Né? Eu acho que ele não pensa muito grande, assim. As entrevistas que eu já vi dele, sabe? Eu acho que ele tem um pensamento meio bem fechado, eu não sei. Né? O que você diz do França? Você acha que ele tem um bom pensamento político? Eu acho que Cara, meio
meio pequeno, sabe? Eu acho que como candidato a governador, ele é o último prefeito na Baixada Santista mesmo. Você entendeu? Sim. Não, eu entendo. Eu, de certa forma, eu concordo. Porque, como eu disse anteriormente, o Márcio França era um deputado, foi líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, e que tinha pouca representatividade, que era pequeno, e o governador Alckmin foi e tirou ele daquela pequenice dele e colocou ele. Em 8 meses como governador, ele não é um cara que fala muito, ele inclusive se enrola muito falando em público, ele acena para todos os lados, ele atira para todos os lados, e eu acho que isso é um mega problema. E eu vou falar uma coisa para vocês, a equipe dele, que está com ele, é péssima. O pessoal que é a assessoria dele, a turma que está com ele, é de dar vergonha, é de chorar, porque eles queriam que a gente... Sim, a equipe dele é terrível, cara. É terrível. É muito ruim, mano. Queriam que a gente acenasse, se dependesse deles, a gente teria acenado, é que o Márcio não quis. Ele falou, vocês estão ficando louco? Eles queriam que o Márcio acenasse pro Bolsonaro, pro bolsonarismo. Apesar da gente, de certa forma, ele ser um pouco assim, que pegar o voto de todo mundo e atirar para todos os lados, isso ele nunca fez, nunca se escorou no bolsonarismo. E acho que nunca faria isso, porque o Márcio, apesar de tudo, ele é um cara íntegro, ele é um cara correto como pessoa. Eu não vou dizer que ele é um cara de esquerda, dos nossos, de trincheira, igual o Hugo disse, mas ele é um cara ali que tem um posicionamento interessante, progressista, mas que não sabe se expressar, e o que ele coloca em público acaba, parece que, indo contra ele. Por exemplo, aquelas discussões que ele teve com o Boulos nos debates, não pegou muito bem ali, sabe? Na época da prefeitura. Tudo bem que o Boulos também atacou bastante ele. Mas não ficou muito legal ali pra gente. O posicionamento dele no segundo turno também, que ele não se posicionou, ele votou no Boulos, isso é todo mundo dentro do partido sabe, mas ele não apoiou Boulos porque ele perderia um mega parte do eleitorado dele ali. Por isso que ele não apoiou, mas o PSB apoiou. O PSB apoiou oficialmente o Boulos. Mas por causa do posicionamento, do França, o posicionamento do França foi muito ruim. Foi muito ruim pro pessoal, né, aqui em São Paulo, o posicionamento do França, nem por causa do PSB, né? Porque como o PDT estava apoiando o França, né? O que acontece é que já tinha Cirominion, os Cirominions, agora eles estão pipocando para todo lado, mas na verdade é que desde 2020 a gente já tinha muito Cirominion por aí, né? Sim. E essa base do Cirominion, eles mobilizam bastante o PDT, né? E cara, nossa, os Cirominions, eles basicamente apoiaram o Covas. Eles não apoiaram o Covas, mas eles fizeram campanha contra o Boulos, entendeu? Sabe? Foi muito ruim o posicionamento do França por causa disso aí, né? Mas e aí? Foi zoado. Vamos falar de Pernambuco, cara, porque Pernambuco, sim, é uma história triste, cara. Eu não queria falar de Pernambuco, mas vamos começar lá atrás. Né? Vamos voltar. Vocês sabem. Deixa o Hugo fazer as perguntas. Isso, deixa o Hugo perguntar que aí. Isso, deixa o Hugo falar. Que a gente vai... Ele sabe melhor que eu, provavelmente. Você vem acompanhando as contra-reformas trabalhistas que o João Campos está fazendo na prefeitura de Recife? Eu escuto falar, mas eu prefiro fingir que... Brincadeira, eu ia falar que eu prefiro fingir que não existe, mas é mentira. A gente já se posicionou contra isso internamente, o partido. A gente aqui de São Paulo, mas infelizmente a gente não tem muita influência, principalmente em Pernambuco, que tem um domínio sobre o partido. Algumas decisões principais do partido vêm de Pernambuco. Mas eu acho que a tendência é isso diminuir. Isso vai mudar. Porque Pernambuco é muito forte, o partido, o PSB, né? Mas eu tenho visto, sim. E é um assunto interno do partido e que a gente discorda. A gente
Se a gente pudesse estar aí do lado de vocês lutando contra isso, eu garanto que nós estaríamos. Outra coisa, uma queixa que a gente está tendo aqui, os camaradas do PSOL e do MTST, dentre os próprios militantes, né, de outros partidos, é a forma brusca como as polícias de Pernambuco atuam, né? Tanto Sim, principalmente militar, nos atos. Exatamente. Tanto a militar quanto a municipal. Ontem a co-deputada Jo, da Câmara, uma liderança do MTST, ela sofreu basicamente uma agressão lá no protesto do MTST pela polícia municipal. Então, é uma coisa da gente alertar, né? E vocês, eu acho que do PSB, tem que ver o que é que está acontecendo, sabe, cara? Em relação a alguns posicionamentos que, às vezes, convergem até com o bolsonarismo, cara. Tá entendendo? Sem dúvidas. Eu vou falar sobre o bolsonarismo infiltrado no nosso partido, que ainda existe. Quanto a isso, Hugo, eu tenho acompanhado isso. Teve um ato aí que acho que deve ter sido o ato, acho que do dia 29 de julho. Foi o primeiro ato que aconteceu. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Que teve uma repressão assim, fedida. Foi muito forte. Parecia uma praça de guerra, bicho. Os policiais, eles estavam esperando exatamente na ponte onde não tem retorno, tá entendendo? Sim, eu vi exatamente isso. E quando os manifestantes entraram na ponte, eles começaram a atirar, cara. Então o povo não tinha pra onde fugir, não. Teve gente que ficou cego do olho, tá entendendo? Eu vi professores, o pessoal. Então, cara, foi um negócio, foi uma barbárie, vamos dizer assim. Entendeu? Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu juro para vocês que a maioria do partido diverge completamente disso. Lógico, claro, mas assim, internamente isso é muito discutido, principalmente essa questão de Pernambuco. Eu falo que muita gente dentro do PSB está torcendo para a gente perder o governo de Pernambuco. Eu acho que muita gente fora de Pernambuco, inclusive, vai apoiar talvez a candidatura da Marília Reis, caso o PT não nos apoie. Assim, cara, possível, eu vou ser sincero, a conjuntura aqui tá para o PT apoiar o PSB. E aí, infelizmente, isso vai manter essa oligarquia que é absurda, que é completamente fora da realidade do nosso partido e que a gente diverge. E que a gente tem buscado também conversar. A gente conversa muito sobre isso do partido. A militância, mas tem muita coisa que a gente não tem muito o que fazer, né? Mas a gente solta notas, por exemplo, o Sampa Prev, internamente nós soltamos notas. Eu não sei se vocês têm acompanhado as discussões aqui, mas também não dá pra gente ficar só na notinha. Também não dá pra gente ficar só na notinha. A gente tem que ir pra rua, lutar contra, conversar com os vereadores. E aí, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer com o Camilo? O que vocês vão fazer com o Camilo? Tá na discussão essa ideia, hein, mano? O Camilo é causa perdida pra gente. O Camilo é. Então, manda embora, mano. Fala pra ele, passa na RH, mano. Já era, tá ligado? Bate a nave do partido. Então, eu falei dos pontos positivos do partido, que o partido tem, que o partido está passando por uma auto-reforma, que a maioria das pessoas são boas e tudo mais, eu concordo que a gente tem quadros importantíssimos, mas também a gente tem uma turma aí que passa pano e que quer apenas os cargos se mantendo. Quer manter os cargos. Por exemplo, o partido é ótimo a gente ter 2 cadeiras na Câmara. Você entendeu? Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: o Camilo é hostilizado dentro do partido. Ele falou para uma moça daqui do partido que ele gosta de ser xingado. Ultimamente muita gente gosta, né? Dá barulho, né? Dá visibilidade. Dá barulho. Para ele é ótimo. Então assim, muita gente tem. Ele falou para uma moça que foi falar umas coisas para ele, e
ele falou, eu gosto, pode falar, não tem problema não. Então a gente tem essas figuras, algumas figuras assim. Por exemplo, posso dar um exemplo? Dos nossos 4 deputados aqui em São Paulo, 2 são bolsonaristas. A gente tem uma deputada na Baixada Santista e um deputado em Sorocaba, que é um pastor, que também é bolsonarista. Mas aí tá, mas e a gente achando que a gente tem problema, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. A discussão de vocês é, pô, quem que a gente vai fazer aqui? Porra, qual vai ser o nosso posicionamento contra o Congresso? A gente vai estar mais com o pessoal. Olha os grupos de vocês aí, vocês têm pessoal da Revolução Brasileira, pessoal de esquerda radical, que é um pessoal que eu acompanho bastante, né? Eu gosto de alguns movimentos dentro do pessoal. Que vocês estão, eu posso falar com propriedade para vocês estão no céu. Vocês discutirem internamente PEC 5, não sabem o que é que ter que discutir internamente. O Camilo Cristófalo. O Camilo Cristófalo aprovar essa papel. É foda, né? Caralho. Deputado votando reforma da Previdência Estadual, cara. Votando com o Dória. É foda. Isso revolta, gente. Isso deixa a gente puto. Eu falo pra vocês. Meu sentimento, viu, companheiro? Meus sentimentos. Eu sinto muito, inclusive eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem diretórios do PSB que estão sendo disputados. A gente vai passar por... Vocês tiveram um congresso agora... Os nossos congressos vão começar agora. Nossos congressos vão começar, os municipais vão ser agora no fim do ano, estaduais e nacionais vão ser no ano que vem. Tem briga de diretório de gente do nosso grupo, que é do nosso campo, mais de esquerda mesmo, e esse grupo aí fisiológico do partido. E muitos diretórios nós vamos ganhar, isso eu tenho certeza. Muitos diretórios nós vamos ganhar. Tá bom, eu preciso fazer uma pergunta agora, Lucas. Eu preciso fazer uma pergunta que não tem como mais eu esperar. Você sabia de tudo isso aí, mano? Por que você falou, vamos pro PSB? Tá ligado? Deus, eu quero isso pra mim. O que aconteceu, mano? Por que, cara? Por quê? Vou explicar. Tô brincando. Assim. Mas, não, como você chegou no PSB? Quero contar. Conta aí. Eu sempre tive curiosidade sobre política, né? Eu sempre gostei muito de pesquisar sobre partidos políticos. Inclusive, eu vou contar um defeito meu aqui. 2 defeitos. Primeiro o partido que eu era e depois o partido que eu quase fui. Eu era do PT e eu quase fui pro PDT. Pro PDT? Quase fui pro PDT. Certo. Foi assim. Eu passei pela campanha, eu trabalhei na campanha do ano passado, fui um dos coordenadores de campanha daqui de São Bernardo. Nós fizemos uma campanha muito difícil contra um bandido, que é o prefeito daqui de São Bernardo, um vagabundo, que a gente todo dia, pra você ter ideia, tenho amigos que foram processados pelo atual prefeito por de tanto que a gente tenta difamar a imagem dele, e que ele não precisa de muito, né? Mas com muito dinheiro, eles ganharam a eleição, com quase 70% dos votos, com uma coligação de 20 partidos. O PT tomou um couro aqui em São Bernardo. O candidato aqui foi o Luiz Marinho, que é um cara que eu não tenho simpatia nenhuma. Claro, tem uma história assim, de sindicalismo. Foi um cara que foi importantíssimo na CUT, no Sindicato dos Metalúrgicos aqui do ABC, mas que principalmente em greves, ele foi um dos responsáveis por manter a Volkswagen aqui em São Bernardo, mas que como político é um desastre, que provavelmente vai ser ministro do Lula de novo. E nós fizemos aqui 22% dos votos. Uma campanha assim ridícula. Eu falei, meu Deus do céu. E eu sempre gostei de participar, né? E eu olhei assim pro partido, eu falei, porra, eu não tenho perspectiva de nada aqui. Porque os vereadores estão indo para a 4ª reeleição, todos os vereadores estão indo para a 3ª, 4ª reeleição. Não dá espaço para ninguém.
a JPT é uma máfia. E eu falei, o que eu vou manter aqui? Porque eu sou militante da juventude, tá, gente? Eu tenho 20 anos. Eu participei desse processo e acabei falando, pô, não vou ficar. Procurei o PDT. Como é, mano? Tu tem 20 anos, bicho? Eu tenho 20 anos. Puta merda. Ele é mais velho porque usa muita droga. O cara parece ser tipo uns 30 e pouco já, né? Tá ligado? Pela cabeça, não, assim, né? Eu tenho 20, né? Eu tenho 20. Sou criança aí ainda. É precoce. Sou precoce. Eu entrei muito cedo, né? Eu comecei a militar com 16 anos. Então, assim, desde muito cedo eu tô aí na política. Mas então eu acabei saindo e eu conheci um cara que tinha sido candidato a prefeito, tinha um projeto muito interessante e que era do PSB. Um cara assim, um cara, talvez o cara mais honesto na política que eu conheci na minha vida, que é o Dr. Leandro Altrão, foi candidato a prefeito aqui de São Bernardo e que vai sair candidato a deputado no ano que vem. Um médico com uma vice-professora, com uma campanha de R$70 mil, conseguiu ainda ter uma votação razoavelmente expressiva, de certo modo. Então eu gostei do projeto, ele tinha um projeto aqui para São Bernardo, para a cidade, e eu acabei abraçando. E foi assim que eu me filiei ao partido, e eu fui conhecendo pessoas, fui ganhando experiência, influência, até que hoje em dia eu sou da Juventude Estadual, eu sou secretário de mobilização da JSB, que é a Juventude Socialista Brasileira, do PSB aqui do estado de São Paulo. Eu acho que foi isso, que foi por influência de pessoas que me chamaram, especificamente o Leandro, que é o candidato prefeito aqui, me convidou e eu acabei indo. Mas não me arrependo, aprendi muita coisa dentro do partido, porque eu sempre me considerei mais de esquerda mesmo. E eu vi que tinham pessoas dentro do partido que eu me identificava com elas, que eu falava, pô, a gente tem um grupo de estudos socialistas gigantesco dentro do partido. A gente faz leituras. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz curso de trotskismo no PSTU. Então, assim, Da hora. Então, assim, eu tenho, na minha época de PT, né? Então, eu tive uma bagagem de esquerda muito forte. E eu achei pessoas que eu me identificava. Eu achei um grupo de estudos socialistas. A gente lê Marx, a gente lê Rosa Luxemburgo, a gente lê Trotsky, nós lemos Lenin. Então, assim, nós temos um arcabouço de teórico que a gente busca, e até autores menos conhecidos, socialistas. Alguns Gostei. Alguns defensores das sociais-democracia europeias. Agora a gente está estudando o socialismo chinês, que é o que está dando uma aula para o mundo, e por isso eu me identifiquei e acabei ficando no partido. Encontrei pessoas muito boas, claro, encontrei pessoas que eu divergia, e eu aprendi a dialogar com pessoas que eu divirjo muito. Tem pessoas de centro dentro do partido, tem pessoas que pensam diferente de mim. Nós temos pessoas que querem que o PSB feche, por exemplo, com o Geraldo Alckmin e com o PT nacionalmente. Eu não quero nenhum dos dois, pelo amor de Deus. Eu quero que a gente debata primeiro um projeto e depois a gente vê quem a gente vai apoiar e se a gente vai lançar candidato. Esse é o importante. Então, isso que eu ia perguntar. Se vocês lançarem candidato, quem vocês lançariam? Ai, cara, é tão difícil. A gente tem um grupo dentro do partido que é defensor de apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. E a gente tem um grupo que é a favor de o partido apoiar o Ciro Gomes. Entre os dois, eu vou falar... Tá vendo? O Glauber ninguém apoia, né? Eu só tô observando aqui. Te chama aqui pra vir no programa que você me fala uma dele. Pô, eu gosto do Glauber. Teria meu voto. A gente primeiro tem que tirar ele. A Marina! Depois eu posso falar de Marina também. Eita porra, que susto da porra. Ó. Esqueceu, tá vendo? Até esqueceu. Seguinte. Primeiro o Glauber a gente tem que tirar ele do partido, botar ele pra cima do partido, né? Porque tá complicado o negócio aí, né? Mas vamos lá. Cara,
Vocês são o partido mais combativo do Brasil. Vocês têm que ter candidato no ano que vem. É inaceitável para mim. Eu concordo. O PSOL Eu não tem concordo candidato. totalmente. O Plínio deve estar se revirando no túmulo. Uma coisa eu Com digo. certeza, com O certeza. Plínio está se revirando no túmulo. Precisamos também levar o debate das eleições para a esquerda também. A gente não tem a menor chance. A gente não tem a menor chance. Não Mas a nossa interessa, derrota é não uma tem vitória problema. por a gente estar. Não tem problema nenhum. A nossa derrota é Não uma tem vitória por a gente estar problema. no debate. Para a gente estar trazendo essas questões, tipo, naquele momento tão importante como a muita eleição. É isso que a gente tem que falar. Pra e aí falar, o segundo- mano, é o seguinte. Primeiro, a gente precisa de uma identidade da gente, né? Nossa, do PSOL, né? Em 2022, nas eleições. Né? Segundo, a gente vai levar o debate para a esquerda, né? Isso vai ser importante, porque a gente vai ter um debate no ano que vem muito para a direita. Porque a gente, você vê aí o Lula fechando com a turminha antiga dele, você vê o Ciro fazendo alianças, tudo bem, eu até compreendo um pouco ambos. Eu não compreendo o Lula sentar com golpista, mas assim, eu compreendo que a gente tem que sentar com pessoas que pensam diferente da gente. Não com golpista. Camarada, teve até um bolsonarista. É uma situação. Puta que pariu. É uma situação complicada, né, Lucas? Porque, tipo, a gente do pessoal, a gente é muito purista, né? É o que o Herbert chama a gente, assim. Tipo, eu um pouco medo, né? Mas o Herbert tem um termo que eu acho bem engraçado, assim, que eu acho que cristaliza bem o conceito, que é a esquerdinha poliana, né? No pessoal, Eu gostei do purista, né? Eu gostei. O termo é ótimo, o termo é maravilhoso, esse termo, né? E aí, o que acontece é que é assim, o que acontece é que é o seguinte, né? A gente olha essas coisas que são contraditórias e são, ideologicamente, elas são contraditórias. O Lula com o Eunício, com o José Sarney, com o Renan Calheiros, tudo isso, ok? Renan Calheiros foi o presidente do Senado no impeachment da Dilma, sabe? Tipo, caralho, que porra é essa, né? E sabe o que é foda? Porque faz todo sentido ele negociar com o Renan Calheiros. Tudo bem. Não, com o Renan, tudo bem. É contraditório, mas o que ele tá querendo com o Eunício Oliveira? O que ele tá querendo com o Romero Jucá? O que ele tá querendo com o Sarney? Ele tá querendo ter o centrão na mão, né, cara? São caras que não tem cargo. São caras que não tem cargo. Não defende, pô. Aí eu vou fazer uma observação aqui, que é o seguinte. É um vídeo que o Pedro Doria fez essa semana, que eu gostei bastante. Esses dias, que é falando o seguinte: o Ciro está certo, mas não o Ciro está certo da forma que ele está fazendo o que ele está fazendo, tá? O Ciro está certo, estrategicamente falando, de atacar as perguntas que o PT não está respondendo. O PT não está respondendo porque está fazendo essas alianças. O PT não está respondendo absolutamente nenhuma outra coisa que não seja a respeito do Bolsonaro. E Lava Jato, né? E Lava Jato. São os dois temas, é isso aí. É Lava Jato e Bolsonaro. E aí eu vou botar para fora hoje, viu, os demônios, vocês esperam. Mas é esse comentário que eu ia fazer, né? O PT não está ajudando nem um pouquinho. É verdade, não, é perfeito, Web. Eu também acho. Porque é impressionante. Nada. Eles não. Como é que eu posso dizer? O Ciro, pra mim, tudo que ele tá fazendo, quando ele falou daquela questão do Lula, que ele soltou no podcast da Folha, eu falei, porra, mano, por que ele falou isso? Não deu 5 minutos, tava nos trending topics do Twitter. Eu falei, por que eu falei isso? É óbvio, e ele tá certo, ele tem feito uma campanha muito inteligente, ele tá com um marqueteiro muito forte. Eu não vou elogiar o João Santana por tudo que ele fez com a Marina em 2014, eu estaria sendo assim, contraditório. Eu não vou defender o João Santana. Inclusive, isso é uma das coisas que impede a Marina de apoiar ele, apesar que a Rede Sustentabilidade vai estar com o Ciro ano que vem, é o que tudo indica. Mas a campanha dele tem sido muito, muito nesse sentido. E o Lula,
Cara, o pior não é o que o Lula faz, o pior é que as coisas que o Lula tem feito que são simbólicas, como, por exemplo, no dia do ato do dia 2, ele estava sentado com o Sarney, em Brasília. No dia, se não foi no dia, foi um dia depois. Gente do céu, qual que é o nosso foco agora? E o Ciro bate muito numa tecla que é verdade, o Lula não assinou um pedido de impeachment até agora. Não tem projeto de nada. É tudo falando que o pobre vai comer picanha, que vai tomar cerveja, que não sei o que. Você só vê isso. Ele tava discursando semana passada não, acho que foi ontem, antes de ontem, no congresso do PSOE da Espanha, Partido Socialista Operário Espanhol. Nesse momento, qual que é o foco do Lula? Qual que é o foco? A gente tem que estar aqui, a gente tem que estar brigando por uma coisa. Porque vocês estão achando que o Bolsonaro amansou, eu acho que é ser muito ingênuo achar que ele tá mais manso. Isso é só uma manobra política. Ano que vem, o pau vai quebrar de novo. E a chance de golpe é grande. E o que a gente tem que fazer para resolver isso? Tirar agora. Ir pra rua. Inclusive já estão querendo boicotar a manifestação do dia 15, pelo que eu vi. Inclusive, Luca, o Bolsonaro, ele está nesse momento se segurando, mas a reprovação dele já voltou já diminuiu. Já diminuiu de 63% para 58%. A gente subestima o que ele está disposto a rifar para se manter no poder. Ontem foi um exemplo claro disso. Ele no desespero falar para os caminhoneiros, na ânsia, que ia dar um auxílio de R$400 de diesel, que ia custar, se não me engano, algo em torno de 5 bilhões de reais. Que furava o isso daí voltou. E isso voltou com uma força pra cara dele, né? Porque a monte de caminhoneiro virou e falou: a gente não quer esmola, a gente quer trabalhar, o filho da puta. O que são? Era isso. O que são? Nossa, o que são R$400? Caminhoneiro! Detalhe. E como o bagulho merengue muito louco, mano. Foi da hora demais, mano, essa parada aí. Foi. Paulo Guedes chorou logo, o dólar subiu. Mas aí foi verdade. Paulo Guedes chorou pelo olho esquerdo. Exatamente. Pelo direito ele tava rindo, ele né? é espertozinho, pô. É espertinho demais, rapaz. O Paulo Guedes... Só tem de besta cara. O Paulo Guedes... Eu acho que o Paulo Guedes não se... Eu achei que, inclusive, que tinha chance de eu acordar hoje e ele ter caído. Não falaram que ele ia cair hoje, que ele pediu demissão, não sei o quê. Pediu demissão pra blá blá blá, mas já tem notícia saindo aí que o Centrão tá procurando alternativa já pra forçar no lugar. Óbvio. É óbvio. O Bolsonaro não vai simplesmente mandar o Guedes embora, porque o Bolsonaro não manda. O Bolsonaro, ele queima a pessoa até a pessoa sair. É isso que ele fez com todos os aliados dele até agora. Não sei como é que ele ainda tem aliado. São pessoas que têm ou tem um ego gigantesco que acha que tá comandando alguma coisa. É que não são aliados dele, Eber, são aliados da caneta dele. Jair. São aliados da carteira, né? São aliados da chave de cofre. Eu tenho uma leve suspeita. Você vê o seguinte, desculpa, deixa eu só concluir isso daqui. Você vê, por exemplo, a proposta que eles estão querendo fazer desse Auxílio Brasil é ele ser um auxílio que vai durar até o fim do mandato. Até o fim do ano que vem. Gente! É muito eleitoreiro. Mais eleitoreiro que isso é impossível. Não tem como ser mais eleitoreiro. Vocês acham? Que isso? Não é nada. E o governo tá vendendo como se fosse a melhor melhoria no Bolsa Família da história do país. E aí já os um monte de brecha para desvio, um monte de brecha para a gente ter o que teve no auxílio emergencial, aquele monte de milico recebendo auxílio emergencial. É para isso. Um monte de forma de fraudar
para recebimento. O negócio tá sendo feito para o Bolsonaro tentar eleger e, ao mesmo tempo, para sucatear o Bolsa Família e falar: esse negócio de dinheiro pro pobre não funciona. É pra isso, gente. Nossa, mano, isso não pode passar, velho. Se isso passar, a gente tem que sair quebrando. Não, eu acho que a gente já devia estar quebrando tudo, tá? Eu acho que eu tenho um lema, Lucas. Eu tenho revolução, bebê. Eu tenho um lema, Lucas. Você tá com dó das vidraças? Leva as vidraças pra casa, tá ligado? Leva, entendeu? Eu acho que leva as vidraças pra casa, você entendeu? Né? Mano, porque tá foda, cara. Porque o que a gente tá vendo aqui é um retrocesso inacreditável. É inacreditável o nosso retrocesso. Cara, a gente tá voltando pro século XIX, cara. Cara, se fosse em qualquer lugar normal, é que a gente tá falando de Brasil, né? Em qualquer lugar normal, tava todo mundo na rua. Se fosse em outros momentos... Não é qualquer lugar normal. Em qualquer governo funcional. Porque em nenhum governo dessa república... A coisa foi... Assim, os analistas, eles erram sempre por conta disso. As coisas que o Bolsonaro está disposto a fazer, nenhum outro presidente de nenhum espectro político fez. Isso é verdade. Desde a nova república. Aliás, eu diria até que desde a república em geral. Ô, Lucas, só uma última pergunta para puxar a pauta do Hugo, antes pra gente mudar de pauta. E aí, em 2022, você tá propenso a votar em quem? Cara, entre os candidatos que estão postos atualmente, eu votaria no Ciro Gomes. Eu votaria no Ciro Gomes também, atualmente. Eu tô quem eu tô propenso a votar. Assim, eu tenho algumas críticas ao Ciro. Não sou Cirominion, inclusive detesto. Pra mim, Cirominion tá virando igual Bolsominion e PTminion. E ele só não tem gabinete do ódio ainda, porque o PT e o bolsonarismo já tem gabinete do ódio formado, né? Eu acho que a gente acreditar em político é sempre errado, né? Mas o Ciro, ele é o melhor projeto. Talvez seja o melhor projeto porque ninguém tem mais projetos, né? Tem isso também, né? Então fica fácil, né? Esse é o melhor projeto, mas não tem mais nenhum na mesa, né? Mas o projeto do Ciro é muito bom, né? Eu gosto bastante. Mas beleza. Uma observação que eu queria fazer, né, sobre essa colocação sua. A gente ainda não começou a eleição. O Ciro fez um livro né? dele, 24 horas por dia disponível antes em qualquer período. Mas a gente só vai saber quais são as propostas de verdade quando a gente tiver os candidatos de verdade, né? Só em abril, né? Projeto, eu acho que a gente pode fazer antes. Foi o que eu falei, o PSB tem um projeto para todas as áreas. Nós temos um projeto para política macroeconômica, nós temos um projeto de reforma agrária, nós temos um projeto de auxílio, a gente tem uma proposta de renda básica que inclusive está parada no Congresso. Então, assim, a gente tem uma proposta de reforma tributária, que isso eu acho que é o mais importante atualmente no Brasil. E uma coisa que talvez eu preciso estudar mais sobre, o PSB é um partido parlamentarista. Então, assim, eu acho que o parlamentarismo seria muito bom pro Brasil. Mas isso é um ponto, vai dar uma fé. Vamos passar para a pauta do Hugo, vai. Por favor. As pombinhas estão voando aí, segundo o Luca. Né? As pombinhas estão pra tudo no bagulho. Por favor, já falei demais. Então, já falei demais.